Boa noite, graça e paz, irmãs, tudo bem? Aqui é a Thalita Martins. Bem tarde, hoje o devocional chegou, mas o importante é que ele veio, né? Talvez você escute ele só amanhã de manhã, que já vai ser terça-feira, mas amém também. Talvez você emende aí já, né? Um no outro. Mas eu quero terminar de ler com você o capítulo 4 e eu não vou me alongar. Eu quero começar já a nossa leitura, amém? E o título é o seguinte: a decisão é sempre sua. Mencionei acima que existe uma oportunidade de uma fração de segundo para decidir se faz uma ou outra coisa. Observe cuidadosamente esse ponto. Depois de descobrir o seu, entre aspas, sistema de alarme, dado por Deus, pois é aí que você toma a sua decisão. Para seu espanto, irá descobrir que você é quem toma a decisão de perder a calma, ficar deprimida, ter medo ou ser egoísta. Você diz: isso não é verdade. Eu jamais decidiria deliberadamente fazer uma coisa dessas. Mas se decidir sinceramente orar a Deus pedindo que lhe mostre a verdade, verá que é assim mesmo. É uma decisão definitiva de cada vez. Observe da próxima vez que começar a ficar irada com um dos seus filhos. Observe como é você quem resolve ficar zangada. Deus mostrou-me 4 passos que preciso dar quando resolvo segui-lo. E o primeiro é: Ele me ensinou uma oração. Pai, eu nem mesmo quero ser ajudada. Ajuda-me a desejar ser ajudada. Comecei a compreender que naquela situação era mais interessante sentir-me deprimida do que voltar-me para Deus e pedir ajuda. Então orei: Senhor, ajuda-me a querer o teu auxílio. E o versículo que ele me deu naquela época foi Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Deus está ansioso para nos ajudar, mas precisa esperar até que estejamos prontas a ser ajudadas. Ele nunca força você a aceitar a ajuda dele, pois o auxílio forçado de nada serve. Já experimentou alguém que não quer ser ajudado? A pessoa não gosta e o resultado é negativo. Deus, portanto, quer que você peça auxílio a Ele. A segunda coisa que precisei fazer foi confessar que o que estava fazendo era pecado. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, que está em Tiago 4:17. Quando compreendi que era errado ficar deprimida, precisei compreender que permitir a mim mesma entrar em depressão era pecado diante do Pai. Então orei: Senhor, se há algum pecado em minha vida que precisa ser confessado, quero confessá-lo agora. Perdoa-me por brincar com a ideia de ficar deprimida. Em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Ele espera que você confesse os seus pecados para que você fique para poder te purificar. Parte dessa purificação é impedir que você fique deprimida ou irada ou qualquer que seja o seu problema. Terceira coisa, precisei pedir ao Espírito Santo para preencher o vazio. A sensação seguinte foi um sentimento de vazio. Estava conversando com a minha filha depois que ela teve um dia de depressão e disse: vamos verificar os fatos. Descrevi então a série de sensações que experimentara, terminando com um sentimento de vazio. E ela exclamou: mamãe, foram essas exatamente as coisas que senti. Foi isso mesmo. Nesse ponto, e isto é vital, você deve pedir ao Espírito Santo para preencher o vazio. Lucas 11:9-13 diz que tudo o que temos a fazer é pedir a Deus, e Deus nos dará tudo aquilo do que precisarmos. Por que precisamos pedir?
Porque Deus não enche automaticamente aquele espaço vazio com seu espírito. Não sei. Mas sei que Ele promete dar o seu Espírito Santo àqueles que pedirem. Descobri que depois de orar para ser cheia do Espírito Santo, devia prosseguir a minha vida normal. Não fique sentada pensando em seus problemas. Levante-se de onde estiver e ocupe-se com o serviço de casa ou qualquer outra coisa que precise ser feita. Continue a trabalhar e verá que está acontecendo um milagre em sua vida. No fim do dia poderá dizer: por que será que eu estava tão zangada pela manhã? Por que tinha tanto medo? Por que queria ficar deprimida hoje cedo? Deus fará uma obra belíssima em sua vida, se você o permitir. O segredo é permitir que Ele opere. O quarto passo é modificar o hábito. Muitas pessoas me disseram: como é que depois de chegar até este ponto e ter o problema resolvido, ele volta? Porque logo no dia seguinte, depois de Deus ter me dado vitória sobre a depressão, fico novamente deprimida. Creio que é porque temos um sistema de vida e esse sistema tem que ser mudado. Certo dia, eu estava falando com Corey de Boom e perguntei: Corey, por que será que quando éramos para ser libertadas de uma determinada coisa, ela continua voltando? E ela respondeu: Shirley, quero contar-lhe algo. Deus me ensinou o que acontece. Eu estava certo dia sentada, pedindo ao Senhor que me esclarecesse sobre isso, e Ele me falou: Corey, você está ouvindo um sino tocar à distância? Sim, eu podia ouvi-lo. O sino estava batendo, blim, blim. Então, de repente, começou a tocar mais devagar. Depois parou. Eu sabia que quando o sino começou a tocar mais devagar, alguém tinha tirado a mão da corda, mas o sino continuou tocando. Espero que você possa aplicar esse exemplo à sua situação. Para mim, ele respondeu às muitas perguntas. Você tira a mão da corda do sino, mas ele continua tocando um pouco mais, até que o sistema tenha sido mudado e então para. Isso não significa que você nunca mais será tentada, mas lembre-se de que não terá mais que passar por aquele período difícil de decisão como no princípio. Nunca será como foi na primeira, na segunda ou na terceira vez. Você quer vencer algo em sua vida? Trabalhe com Deus e Ele dará vitória. O nosso Deus é um Deus de vitórias. Lembre-se também disso. Satanás irá sempre aproveitar-se de suas fraquezas, usando-as contra você mesma. Se você tem problemas em relação à raiva ou à depressão, ele atacará justamente nesse ponto. Eu disse que não fico deprimida há anos, mas fui tentada a ficar deprimida. Uma coisa que me surpreende é que nem sequer me senti tentada a ficar deprimida durante toda essa minha doença. Isso é para mim uma confirmação da vitória que Cristo nos dá. Amém? Aqui está encerrando o capítulo 4. E aí, como de costume, tem a aplicação pessoal no final que eu quero ler com vocês. 1. Observe a próxima vez que começar a ficar deprimida ou irada. Mesmo indisposta, ore. Pai, eu nem mesmo quero ser ajudada. Ajude-me a querer ajuda. 2. Continue orando, confessando que o que estava fazendo era pecado. 3. Se experimentar um sentimento de vazio, peça a Deus que preencha o vazio com o seu espírito. E 4. Termine pedindo que Deus lhe ajude a tirar a mão da corda, abandonando todos os seus sentimentos que afastam do seu caminho. Amém? Quero orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, esse texto, Senhor, tão precioso, que tanto nos ensina. Senhor, ensina-nos sobre perdão, sobre graça e misericórdia, mas acima de tudo, nos lembra do teu amor por nós. Nos ajude, Senhor, nos ajude nessa semana que estamos começando ainda.
nos ajude a vencer, Pai, as nossas lutas, dificuldades. Em nome de Jesus eu oro, te peço e te agradeço. Amém. Que Deus nos dê uma boa semana, irmãs.